Salve, rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Matheus Sartor, sou piloto de drift e como podem ver no título, hoje é dia aí da gente trazer um conteúdo diferenciado. Tá rolando muita treta e muita confusão a respeito de um comentário que o João Barion acabou fazendo sobre o drift japonês versus o drift aí na Europa e Estados Unidos. E aí a galera do Japão, né, a galera brasileira que mora lá no Japão, não curtiu muito o comentário e começou a rolar todo aí um murmurinho sobre o assunto. Fizeram, o Igor lá do BR Clube TV fez um vídeo junto com o Fausto aí, que corre lá na FD, representa a gente muito bem, né, o Brasil lá na FD Japão, toda a equipe lá. Que, porra, Japão já não é nada perto de Europa e Estados Unidos, que já são muito maiores. Muito diferente o nível de Japão e Estados Unidos. Estados Unidos tá pra frente. Os Estados Unidos é muito acima, o Japão é muito mais fácil do que os Estados Unidos. Eu Outro achava nível que o de Japão carro, era, é tipo... outro nível de piloto, é outro nível de tudo. O Japão, o que acontece, não sei, Estados Unidos, como virou show, entrou montadora, entrou patrocínio, entrou tudo, evoluiu muitas coisas. Estados Unidos, você pega lá, tipo, tem 3 pilotos que tem carro nível dos Estados Unidos e o resto mais simples, não dá pra comparar. Reagindo aí ao podcast onde o João Barion falou que o drift no Japão já não era mais nada comparado ao drift dos Estados Unidos e Europa, e isso gerou aí bastante polêmica. Então, rapaziada, já peguem aí a pipoquinha de vocês, que eu sei que como todo bom brasileiro, vocês curtem uma treta aí, e a gente vai abordar tudo o que aconteceu e ainda vou mostrar pra vocês, que como vocês estão ligados que meu canal não é de besteira e nada, e sim, eu sempre tento passar o máximo de conhecimento para vocês. Além de abordar tudo isso, eu vou mostrar para vocês os carros dos top pilotos no Japão versus os carros top aí nos Estados Unidos, para a gente poder comparar, e até eu aprendi muita coisa ao estudar para esse vídeo. Então não esqueçam de deixar o like aí, né, se curtirem esse vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e bora pro vídeo. Então vamos explicar rapidamente aí o que aconteceu desde o início ao fim dessa confusão, explicar para vocês o que foi falado, depois o que o pessoal do Japão rebateu e depois ainda teve o vídeo do João rebatendo ao react dos caras. E aí tudo começou a gerar mais confusão, e explicar detalhe por detalhe para vocês. Eu sei que tem gente pegando essa informação aí de tudo que é lado. Então primeiramente, esse ano o João foi em 2 podcasts, que já tem alguns meses, e aí contou do drift brasileiro, das experiências que ele teve viajando lá pra fora. E uma das coisas que ele falou, quando perguntaram do drift japonês e da experiência dele lá fora, foi que hoje em dia o drift japonês já não era nada comparado ao drift dos Estados Unidos e da Europa. E aí o Igor, junto com o pessoal lá da equipe do Fausto, fizeram um vídeo reagindo a isso, né? E aí eles deram a opinião deles e tal. E eles também tiveram certas dúvidas quanto à interpretação daquele vídeo. E aí, logo depois que eles soltaram esse vídeo, que já começou a dar bastante repercussão, o João foi lá e soltou um vídeo deles lá na Barbários, toda a galera da Barbários, reagindo então ao react deles. Que eu até zoei no dia lá com o Igor, falando, vou soltar o react do react do react. Eu já tava virando meio piada isso, né? A gente, na esperança no vídeo que ele ia explicar melhor o que ele quis dizer, na verdade ele só confirmou tudo. Falou, então, que ele estava se referindo ao evento, aos carros e ao nível de pilotos. E aí a coisa ferveu fortemente. Até começou a rolar uns memes aí, rolou um meme com o estéreo. Vindo do Forza, aprendi a fazer drift no Forza, lá na Barbeiro Drift World. Tomar. Ele quis dar o exemplo que ele é um cara que veio do Forza e então a galera de simulador, tipo eu que jogo no Assetto Corsa, que é um simulador, meio que não dava credibilidade ao Forza e tal, meio que isso foi essa analogia, mas a galera não entendeu muito bem, começou a zoar que ele tava como se ele estivesse dizendo que ele tinha credibilidade para falar, porque hoje ele faz drift, mas que ele veio do Forza e pá, começou a rolar zoeira para tudo que é lado. E aí então, para trazer uma informação para vocês, que eu acredito que, assim como eu que estou na cena há muito tempo, tenho as minhas dúvidas, eu tenho certeza que muita gente aí tem até mais dúvidas que eu sobre esse assunto, sobre como realmente é o tamanho dos eventos. Esse eu acho que é o mais fácil, né? O ponto mais fácil
da diferença de tamanho de eventos. Essa aí até o pessoal do Japão, ninguém foi contra, porque os números mostram tudo, né? E a live aí dos Estados Unidos e público e tal, acaba hoje em dia sendo maior do que do Japão. Mas até aí tudo bem, porque o foco dos japoneses nunca foi em fazer um evento na proporção que os Estados Unidos sempre tenta fazer, né? Para ser um espetáculo, um show e tal, né? No Japão eles acabam focando mais nos pilotos, na pilotagem, do que em si no espetáculo pro público. E já nos Estados Unidos o foco é o espetáculo pro público, então obviamente eles vão ter um sucesso maior nessa questão. Mas aí entramos no segundo ponto, que é os carros. Será então que os carros do Japão são mais fracos, menos desenvolvidos que os carros dos Estados Unidos? E aí fui pesquisar sobre o assunto para não falar besteira. Eu sabia que eu achava que a diferença não ia ser grande. Claro, poderia existir uma diferença pelo fato que, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem montadoras, mas eu pensava, não, mas no Japão também tem, né? Então, vamos ver como é que tá isso aí. E aí fui pesquisar os pilotos, primeiramente do Japão. Outro ponto também a se falar de evento é que nos Estados Unidos eles têm 2 eventos grandes, né? Que é a D1, que é, digamos, foi a principal por muitos anos, e hoje em dia eles têm, quer dizer, já faz alguns anos, eu acho uns 5 anos, eles têm a FD Japan. Então eles têm a D1 e a FD Japan concorrendo. E nos Estados Unidos a gente tem só a Fórmula Drift. Então eles têm 2 eventos grandes, o que mostraria, né, que tem sim bastante pilotos bons, senão não teria pilotos para fazer 2 campeonatos, sendo que poucos pilotos que correm nos 2 campeonatos, tem bastante pilotos diferentes em cada um. Fui pesquisar os carros, comecei pela galera da D1, pela lógica que os carros seriam teoricamente, primeiramente melhores na D1 por ser o primeiro campeonato, está há mais tempo, então teria as montadoras com a galera da D1 e tal. Não quer dizer que na FD esteja abaixo, vocês vão ver isso, porque tem pilotos que correm nas duas e tem carro cabuloso nas duas. Então, rapaziada, o primeiro piloto do Japão aí, para vocês começar a entender o nível dos carros lá no Japão, para a gente começar a fazer essa comparação, vai ser o Takahiro Ueno, que, se eu não me engano, é o dono da Vertex. A primeira foto aí que vocês estão vendo, dá pra ver que a traseira é tubular, ele usa o mesmo sistema de tanque de combustível que o pessoal usa na Europa, Estados Unidos, tudo que é lugar, mesmo sistema, traseirinha tubular e tal. Próxima foto mostra o carro dele, sem ali uma parte do body kit, sem a tampa do porta-mala, e aí vocês veem ali o radiador, ele usa também aquele defletor de carbono, tipo o pessoal lá da EDK, com as ventoinhas, traseira toda tubular. Aí, como podem ver, também com Quick Change, que é aquela troca da relação diferencial, toda a parte de suspensão ali pela cor, acredito que pode ser parte Shop Max. Aí mais uma foto traseira sem ali o defletor, mas mostrando o radiador, toda a parte de gaiola. Então, mais ou menos no mesmo padrão aí que a gente vê nos Estados Unidos e na Europa. Aí a gaiola, o nível da gaiola, cabulosa. Então, às vezes até mais complexa do que até algumas gaiolas lá dos Estados Unidos. E botar também uma foto para vocês do carro dele aqui, que não deixa de ser um carro moderno, né? Então também mostra, né, o nível dos carros. Quando utilizam carros mais modernos, significa que vamos dizer que o nível estaria mais alto, né? Então vamos para o próximo piloto, nada mais, nada menos que Masato Kawabata. Muita gente conhece por Kawabata, muito famoso esse piloto, corria de R35 há uns anos atrás, que era também cabuloso. Agora ele está com um Supra novo e, cara, todos os carros do Kawabata sempre são de um nível absurdo. E eu acredito que é um V8 isso aí. E o que vocês vão começar a reparar agora do drift japonês, dos carros japoneses, é que eu acredito que na estética os japoneses acabam focando um pouco mais, às vezes, do que os americanos. Não dizendo que os carros da Fórmula Drift americana não sejam bem de estética. Então, o próximo piloto da nossa lista, nada mais nada menos que Nakamura Naoki, também outro piloto muito conhecido aí. E, rapaziada, eu não escolhi pela fama, tá? Eu escolhi pela D1, peguei quem estava indo melhor na D1. Então, vamos para o Nakamura. Sou muito fã. Quando eu fui para o Japão, tirei uma fotinha lá com ele, vi ele andando com o Silviazinhos SR que ele corria. Eu fui lá no evento em Meirão, o cara é cabuloso. Só no evento que eu fui, ele deu PT em 2 carros. Tipo, o cara anda, pique, foda-se, se bater no muro, se capotar, não tá nem aí. Então, primeira foto aí, como vocês podem ver,
a traseira tubular, o Quick Change, né, que é o diferencial que troca ali a aceleração. Com certeza ele também tem 1000 cavalos porque ele está com o motor 2JZ 3.4, né, stroker cabuloso. Próximo piloto, Hokuto Matsuyama. Desculpa se eu pronunciar algum errado, rapaziada, tá? Que eu não sou tão bom no japonês aí. E tem um Supra do modelo novo. Como podem ver, também um espetáculo na questão estética. Então, como podem ver, painelzinho de carbono ADK, coluna de direção trocada, todo ali o console de carbono, portas de carbono, gaiola padrão FIA, bagulho tipo do mais top cabulosamente, ó. E aí, uma fotinha que eu achei bem da hora do Jump de Minami com o Suprão cabuloso, o que lembra um pouco essas diferenças de pista que a gente tem que analisar antes de comparar simplesmente proximidade, para querer comparar o drift. Por exemplo, uma coisa que eu vi lá, que o vídeo que o Barion reage ao vídeo do Igor, ele fala assim, que lá nos Estados Unidos tem banks em altas velocidades e tal, isso não tem no Japão. Sim, mas isso é uma característica dos Estados Unidos, obviamente, né, que é os banks, que é as pistas de NASCAR. E obviamente isso não tem no Japão. E o que tem no Japão são estilos de pista bem diferentes e que são muito difíceis. Eu acredito que sim, são mais difíceis que bank. Não que eu tenha uma grande experiência no assunto, tá, rapaziada? E a gente só tem a pista de Londrina, que é um bank bem pequeno. Mas tirando o fato de bater no muro da PT do carro, não deixa de ser uma curva redonda. Então, o que dificulta muitas vezes é esses pulos, esses bumps que fazem com que o carro se torne imprevisível, né? Porque às vezes tu pula, o carro cai de um jeito, cai primeiro roda esquerda, roda direita, isso se torna bem mais difícil de guiar. Então aí tá um exemplo, né? Com certeza não é uma coisa fácil, tá ligado? Então vamos para o nosso próximo piloto, que é o Hibino, né? Tetsuya, acredito que é assim que pronuncia, não sei, Hibino. Ele corre tanto na FD Japão quanto no D1, por isso ele é até bem conhecido. Então a primeira foto aí, o S14 dele, mostrando o radiador atrás, básico, né, dos carros aí Pro mundialmente afora. Aí a gente tem uma foto do S15 dele, que ele corre na FD Japan, e aí tá escrito ali embaixo over 1000 HP. Então é um motor rotativo, 4 rotores, biturbo com mais de 1000 cavalos. Já tá explicado que o nível não é baixo nesse sentido dos carros, né? Aí o S14 dele em Minami, já que ele está correndo com o S14, então como podem ver, o Ribino também não está atrás, né, com o seu S15 de mais de 1000 cavalos, rotativo, biturbo, tudo que dá. E ele ainda tem mais um S14 que ele corre na D1 também, tudo que dá. Vamos para o próximo, que eu tenho certeza que 90% aí vai conhecer e vai saber do nível dos carros, que é o Daigo Saito. O Daigo Saito, quando ele correu na Fórmula Drift Estados Unidos, era notável a diferença do nível do carro dele para o nível do carro dos americanos na época. Claro que hoje em dia a coisa meio que se nivelou porque ficou tudo mundial, né? Como podem ver, o Quick Change que os caras usam de diferencial é de uma marca que utilizam, seja no Japão, nos Estados Unidos, Europa, é a mesma marca. Então várias peças estão sendo mundialmente comercializadas. Hoje em dia os carros estão um pouco mais igualados, mas igual os carros do Daigo, ele sempre faz ao nível acima, né? Até Lamborghini de drift o cara já montou, né? Primeira fotinha do Yaris dele por dentro, então painel de carbono, tudo padrão altíssimo. Foto do Yaris que ele montou também, body kitzão, 2J, 1000 cavalos. Supra ele montou para correr na Rússia, onde o James Dean também está correndo. Então padrão top do top do top. Aí uma foto que eu achei bem interessante, que é do Yaris dele. E olha, as peças tudo billet, tudo tipo race spec total. Então isso começa a mostrar o nível das coisas. Quando tu não tá usando mais uma manga de eixo original, sabe, só um bracinho diferente, ele tem tudo billet, tudo feito sob medida para um carro de corrida. Então tu vê que o nível da parada é acima, né? Tem uma fotinha que ele postou dos 2J de 2020 dele, que eu acredito que deve ser todos, perguntando quais carros que são cada um. Então para mostrar ali que ele tem diversos 2J no padrão mais alto possível, acima de 1000 cavalos. E aí vamos para o nosso próximo piloto, o Masashi Yokoi, também conhecido por todo mundo como Yokoi, um piloto muito famoso, já veio para o Brasil
muito gente boa, toca demais, já correu na FD Estados Unidos. E é difícil também, isso é um ponto a se tocar, mas eu vou falar depois quando a gente começar a analisar as voltas, as competições, mas eu vou dar uma prévia, que é difícil a gente comparar, assim, o cara vindo do Japão, pousar lá nos Estados Unidos e já ganhar tudo, e a mesma coisa ao contrário, o cara vindo dos Estados Unidos hoje, cair lá na D1, provavelmente ele vai se ferrar também, porque o julgamento é bem diferente, mas existe toda a questão de pista, diferença de pista, de maneira de andar, são várias coisas bem complexas, então a gente não pode simplesmente analisar, o fulano veio do Japão, foi lá nos Estados Unidos, perdeu, então os caras lá são melhor, não é assim que funciona, né? Então aí o S15 do Yokoi, 2J tão brabo, o Yokoi já corre há bastante tempo, é nítido que ele tem um carro de alto nível, a traseira tubular, radiador atrás, tanque atrás, pode ver que ele está naquele dinamômetro que engata direto no eixo. Geralmente isso é utilizado para carros muito fortes que começam a patinar no rolo, né? E o próximo piloto da nossa lista, Masanori Kohashi. Ele tem um vídeo muito top andando junto com o Nakamura no D1, eu acho que foi numa final. Nossa, esse vídeo vocês vão ver ele depois quando eu começar a comparar, né? A tocada, que vai ser a última abordagem, vocês vão ver que os caras são cabulosos. Fiquei de cara. Is Kohashi going to get this? This might be the win to Kohashi. What an amazing chase run. Aí radiador traseiro, motorzão cabuloso com ProCharge, Supercharge, sei lá o que. Isso aí, não quis me estender muito, dei 8 pilotos de exemplo. Claro que a gente pode ir aí, pegar todos os top 32 de ambos e os carros vão estar no mesmo nível, porque para conseguir ser competitivo pode ter uma diferença, claro, igual na FD tem carros mais cabulosos que outros, mas vocês viram que já se virou quase que um padrão mundial aí, ter Quick Change, Wisefab, tudo trocado, 2J cabuloso, ou V8 cabuloso, Gaiolona FIA, a parada já tá mundial, vamos dizer assim, né? Claro que tem pessoas em cada país que se sobressaem, como a gente tem no Japão o Daigo e o Kawabata, e assim como a gente tem lá nos Estados Unidos o pessoal da RTR com os Mustangs, trabalhando diretamente com a Ford para desenvolver aí Mustangs de 1.200 cavalos, motor aspirado V8. Então, obviamente, quando começa a entrar montadoras, a coisa foge um pouco, né? Vai acima, mas a gente vê que isso acontece tanto no Japão com a Toyota e a Nissan, quanto nos Estados Unidos com a Ford e a Toyota e a Nissan também lá nos Estados Unidos. Então vamos agora rapidamente para o pessoal dos Estados Unidos, que eu acredito que vocês conhecem melhor, porque aqui no Brasil a galera acompanha um pouco mais. Na média eu vejo que a galera acompanha mais os Estados Unidos. Então o primeiro piloto, Odi Bakshis, ganha diversas etapas, venceu a primeira etapa desse ano. Body todo em Kevlar, ele utiliza, né, um motor V8 também com ProCharge, mesmo padrão daquele outro que vocês viram, V8 com Supercharger ali do lado. Aí próximo piloto, vamos para Chelsea Denofa, venceu aí a etapa agora em Orlando que ocorreu acho, mês passado. Ele e o parceiro de equipe dele, que é o Van Gittin Jr., utilizam um carro praticamente igual, que é um Mustang 2021 motor V8 aspirado de mais de 1.000 cavalos. É um negócio fora assim do planeta, mas como eu falei, eles trabalham diretamente com a equipe de corrida da Ford, na qual o Gittin Jr. é um dos diretores, para desenvolver esses carros. Então realmente começa a ficar um bagulho de outro nível, mas vocês vão ver que até os Mustangs estão ali no mesmo patamar que os carros japoneses. Não tem nada ali que eu não tenha visto nos carros japa, tá ligado? Aí um detalhe que daí começa a ser a diferença, ó, eles têm uma suspensão billet feita especialmente para o carro deles. Então, como eu mostrei para vocês, o Daigo trabalhando com a Toyota acaba tendo essas possibilidades. É a mesma coisa o pessoal da Ford aí com os Mustangs. O Van Gittin Jr. é um piloto que foi vencedor, se eu não me engano, da D1 há muitos anos atrás. Ele é bicampeão da Fórmula Drift dos Estados Unidos, se eu não me engano venceu a D1 ou uma etapa da D1. Então é um caso aí que a gente não vê muito, mas assim como o Daigo veio dos Estados Unidos e venceu a Fórmula Drift também há muitos anos atrás. Mostrando que esses mesmos pilotos correm hoje em dia, continuam estando na ponta. O Gittin Jr. venceu a FD há 10 anos atrás, venceu ano passado,
então continua sendo um piloto de ponta, assim como o Daigo, e ambos já venceram os 2 campeonatos. Aí o próximo piloto, James Deane, tricampeão da Fórmula Drift, multicampeão da Europa, correndo agora no campeonato da Rússia e mostrando que a coisa não é tão simples. Tá aí um bom exemplo. James Deane, tricampeão da Fórmula Drift, também sei lá quantas mil vezes campeão da Europa. Aí foi para a Rússia, todo mundo pensa, vai vencer também. O cara venceu em todos os países, que teoricamente é o nível mais alto. Foi lá para a Rússia e aí ainda não venceu nenhuma etapa. E aí quem olha de fora, esses dias ele perdeu para um cara que é o Gotcha, que anda muito, e o carro do Gotcha não é tubular atrás, essas coisas tudo. E aí muitas vezes o cara vai olhar, vai dizer, mas o carro do Gotcha é nível baixo. Foi lá e ganhou do James Deane, que é considerado aí o melhor piloto do mundo, e anda muito, com certeza. Então, mas para provar que o estilo de pilotagem, as pistas, tudo isso dificulta. Como na Rússia o estilo de pilotagem provavelmente é diferente ao que ele estava acostumado, as pistas, ele tem um tempo de adaptação até conseguir ser o melhor lá na Rússia também. Por isso que não dá para julgar o japonês que vai para os Estados Unidos e não consegue vencer, ou o americano que vai para o Japão e não consegue vencer. Não tem como achar que o cara vai chegar lá e vencer de todo mundo. Próximo piloto, Matt Field com um Corvette, como podem ver, trazendo bastante diferença de carros, né? Vai variar, que nem no Japão lá a gente teve Yaris, temos carros diferenciados, a gente tem nos Estados Unidos, obviamente, carros americanos. O Matt Field é todo em Kevlar também, motor V8 de 1000 cavalos, radiador traseiro, o kit da HDK, se eu não me engano, que é lá da Europa, em Kevlar. E aí por último a gente tem Frederick Asbo, ele corre já nos Estados Unidos há muitos anos, mais de 10 anos. Mostrando uma foto aí para vocês, o Corolla que ele tinha utilizava aí as portas traseiras originais, que eu lembro. E ele era o piloto da ponta, né? Quase tirou o título do James Deane no último ano que o James Deane competiu na Fórmula Drift. Para ter comparação, né? Vocês viram lá os do Japão, estão vendo aí o do Asbo, que também é super novo. E existem algumas diferenças, né? Sempre de montagem, de estilo. Então, rapaziada, essa foi a comparação dos carros. Com isso, vocês já vão ser capazes de fazer essa comparação se os carros existe essa diferença. Que estava sendo falado que os carros dos Estados Unidos estavam acima dos carros do Japão. Podem ver que não. Mostrei para vocês que os carros não são melhores nos Estados Unidos que no Japão, e eu diria que no mesmo nível, como eu expliquei para vocês, alguns pilotos com carros melhores que outros do outro país, mas nada assim, não tem como dizer que um tá com os carros de nível maior que o outro. A gente vai ter nos Estados Unidos os caras com os Mustangs 2021 da Ford, todo o desenvolvimento da Ford, enquanto a gente vai ter no Japão os pilotos com o patrocínio da Toyota, carro 2021 da Toyota, todo o desenvolvimento junto com a equipe de corrida da Toyota, sabe? Então, eu diria que na questão de carros é o mesmo nível. Como eu mostrei para vocês, peças sendo utilizadas por todos os carros no mundo todo, sabe? Quick Change, câmbio sequencial, várias painel de carbono da HDK, body de carbono da HDK. Então, várias peças utilizadas mundialmente aí. Hoje em dia, os carros eles têm um padrão bem semelhante no mundo todo, né? No alto nível. Então, rapaziada, vamos agora para a comparação de nível de pilotagem. Essa é a parte mais difícil, porque como eu mostrei para vocês, o carro é simples. Você vê as imagens, vocês entendem que é igual, que é o mesmo nível, que o nível é alto. Então, não tem dúvida, né? A mais difícil é a comparação de nível de pilotagem, porque cada país tem suas regras de campeonato, tem seu estilo de drift e estilo de pistas utilizadas nos campeonatos. E com isso, a galera que não entende as regras do outro campeonato vai julgar que aqueles pilotos lá não andam tão bem quanto os pilotos daqui, por estarem olhando como se as regras fossem iguais nos dois lugares, o que não é. Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar de diferença do Japão para os Estados Unidos ou para a Europa, os três têm diferença. Vou começar pelo que foi menos citado, para já mostrar para vocês a diferença. Na Europa, a linha
é o mais criterioso, é o que mais vale pontos. O que que isso faz? Com que o piloto ele sacrifique velocidade para pegar a linha que os juízes querem e ganhar o máximo de pontos possível. E como a linha na Europa é outside a maior parte do tempo, e ele tem que estar com o máximo de ângulo e o mais por fora possível, obviamente não vai se tornar a linha mais rápida possível. E com isso, dá a oportunidade do cara de trás se manter colado nele a pista inteira. Entenderam? Esse mesmo princípio ocorre na Fórmula Drift, porém a diferença de pontos entre linha, ângulo e estilo são diferentes, mas eles partem desse mesmo princípio. O líder tem que só focar em fazer a volta de qualify, que normalmente é uma volta lenta, porque é muito ângulo, por muito outside, e muitas vezes a gente vê ele usando até o freio de pé para buscar bem os clips outside, e isso deixa o carro mais devagar ainda, e então facilita que o carro de trás fique colado o tempo todo. Se o cara da frente está com o pé no freio 90 graus, vai se tornar muito fácil para o cara que está atrás, sem o pé no freio, poder tirar um pouquinho de ângulo, cortar um pouco a linha e ficar colado no cara, né? Só vai depender da habilidade dele de se manter colado sem bater no cara. Agora, por outro lado, no drift japonês, as regras são um pouco diferentes na D1. Na D1, pelo que eu observei, eles têm aquele modo de computador, né? E o computador ele analisa ângulo e velocidade. E tem um juiz ali pessoalmente que vai descontando pontos de linha, né? E também avalia a proximidade do chase, né? Do perseguidor. Então o que a gente vê nos vídeos, posso estar errado com certeza, porque eu não entendo japonês e não estou lá vivenciando, mas o que eu consegui observar é que no Japão, na D1, é muito mais importante para o cara que está na frente fugir do cara que está atrás. Não é interessante para ele pisar no freio, por exemplo, no meio da pista, porque o cara de trás vai colar nele. E é muito focado na pontuação do cara de trás estar embutido no cara da frente. Então, por muitas vezes a gente vê o cara sendo rápido, ele foca na velocidade e no ângulo e na agressividade. Ele muda de ângulo, por exemplo, para ganhar mais pontos no computador. Ele vai sacrificar um pouco de linha, né? Mas que é pouco em comparação à Europa, que vale 60% da nota. É pouco. Onde a maior parte da nota vai estar na velocidade e no ângulo. Então ele vai focar nisso. E aí, com isso, a gente acaba vendo essas voltas mais longe. Porque o cara da frente está focado em ser rápido e angulado e transição rápida. E o que gera mais erros, né? Porque quanto mais rápido, mais ângulo, mais velocidade de uma transição para outra, maior a chance de erro. E aí, com isso também, faz com que tenha mais dificuldade o cara de trás se manter colado, né? Porque estão dando uma velocidade muito mais alta, o cara da frente não está facilitando, né? Como a gente viu para o cara de trás, que nem lá na Europa e nos Estados Unidos. Por isso a gente vê essas distâncias maiores, e quem não entende julga como se o drift fosse pior. Ah, mas lá os caras estão colados, então eles são melhores. E ali eles não estão colados, então eles são ruins. Ou ele rodou, então eles são ruins. Então não é tão simples a análise. Existem várias questões que fazem com que o drift seja diferente um do outro, e não melhor ou pior. Então é bem complexo analisar coisas diferentes, né? Porque quando a gente quer analisar, a gente vai buscar pontos iguais para analisar o que é melhor. Mas como é diferente, não é uma coisa tão simples para dizer o drift lá é melhor aqui ou melhor lá. Se o carro é o mesmo nível e a gente sabe que os pilotos são bons, é difícil dizer quem que tem os melhores pilotos. E então, além de todas essas questões de regras, né, que fazem com que o drift seja diferente, né, tem toda a cultura, claro, mas ainda assim mais as regras, porque os pilotos vão seguir as regras. Se as regras são diferentes, eles vão andar diferente. Então, a interpretação vai ser diferente de cada drift, né? O exemplo que eu dei no início do vídeo. Banks. Beleza? O Banks tem dificuldade porque ele é inclinado, tal e tal. Tem. Mas não deixa de ser uma curva grande. Então, depois que tu acertou a questão da inclinação, que te joga para baixo, depois que tu pegou essa manha, tu vai andando naquela curva o tempo todo. E o cara atrás, colado, certo? É numa pista que nem lá no Japão, que tu tem um pulo,
que tu tem, sei lá, quase que um back-end, que nem a gente viu lá na última, que tá torcendo aí pelo Fausto. Começa a dificultar, né? Porque a variação também de estilo de cada piloto vai dificultar com que tu siga atrás. A velocidade é muito maior, então às vezes isso aqui já é uma distância gigantesca. Então tem todas essas questões que fazem com que seja diferente, sabe, a comparação. Então a gente não pode simplesmente analisar proximidade, fumaça, sei lá. Apesar que fumaça não dá, né? Porque mais fumaça que o Fausto ali não tem como. Mas não tem como a gente analisar só a proximidade como o drift é melhor porque tá mais perto, sabe? Isso que eu vejo que muita gente acaba analisando e às vezes até eu também, eu acho mais bonito, claro, o campeonato americano, porque é um espetáculo. Essa é a proposta deles, é fazer um show. Então, óbvio que vai ser mais divertido para quem está assistindo, né? E a gente acaba não assistindo tanto e entendendo também o drift japonês, porque as transmissões eram em japonês. Hoje em dia, claro, já tem em inglês, mas a gente não é tão voltado ainda para o público, né? Eles, agora, claro, com a ida da FD Japão, que já está há 5 anos lá, eles estão começando a focar mais nisso. A gente vê o próprio Fausto aí, que é o fan favorite que eles falam, que é o que mais tem fãs, muito feliz, né, por a gente estar torcendo pro Fausto e ele ganhando esse reconhecimento. Então eles vão começar a focar mais em algo que seja bacana para o público assistir, né? Então vai começar talvez a se aproximar um pouco, mas ainda vai ter as diferenças de pista, sabe? Vão ter algumas variações. Acredito que o vídeo foi bem informativo para vocês. Eu consegui trazer diferença de carros, diferença de pilotagem, toda essa questão para vocês de maneira bem clara, né? Claro que por mais que eu esteja mostrando, não deixa de ser a minha visão do assunto. Eu sei que eu posso ter falado besteira, que pode ter coisa que eu me enganei e super suave. Podem deixar nos comentários, claro, não de maneira agressiva. Conversar numa boa, vou responder todos os comentários. A minha intenção com esse vídeo é trazer informação para vocês, como todos os meus vídeos. É bom a gente entender, né, todos os drifts do mundo, acompanhar e torcer aí para nossos pilotos favoritos, né, e respeitar acima de tudo, que eu acredito que foi o que mais incomodou o pessoal do Japão, que é o respeito ao drift japonês, né? O Japão que inventou o drift. E a cultura do drift no Japão, eu já fui para lá e vi que é uma coisa assim de outro mundo, sabe? A cultura do drift lá é algo assim, não tem preço que pague ir pro Japão e conhecer o drift lá, sabe? É uma parada assim que eu quero com certeza voltar para lá, não tem lugar igual. Eu fui também para a Fórmula Drift Estados Unidos quando o Barion foi correr lá. É muito bacana, muito da hora também, mas são coisas diferentes, sabe? A cultura do drift no Japão é algo que, cara, não tem igual. Não tive a oportunidade, isso que eu não tive a oportunidade de ir lá nas montanhas, né? Que é o mais da hora. Mas fui lá em Ebisu e foi muito da hora e conheci também toda a galera. Vi o carro da galera, é bem diferente, sabe? Tipo, uma coisa que me chamou muita atenção lá no Japão é que os carros são muito bonitos, muito bem cuidados, né? Aqui no Brasil a gente vai mais na pegada dos Estados Unidos, que é os carros meio pendurados, né? Eu mesmo não posso falar nada que a BMzinha tá precisando de uma estética. O importante acima de tudo, né, é respeitar a todos aí, respeitar toda essa cultura do drift, querendo ou não, se não fosse o Japão, nem existiria drift. E eu acho que é isso que a galera também se sentiu mais incomodada, né? Acima de tudo, claro, todo mundo tem direito à sua opinião, mas o mais importante, claro, é a gente não desrespeitar ninguém aí, né, e respeitar toda a história aí que o Japão nos trouxe do drift. Então, galera, espero que tenham gostado desse vídeo aí informativo. Se gostaram, é muito importante deixar os comentários de vocês aí, dando aquela força, falando que vocês gostaram, o que mais vocês querem ver, deixar aquele like e se inscrever no canal. É isso aí, valeu e até mais!